Hoje você vai aprender a analisar um fundo imobiliário de tijolo. Vamos junto comigo que eu vou te mostrar no detalhe vários aspectos que eu analiso quando estou avaliando a possibilidade de comprar algum fundo imobiliário de tijolo. Então é importante, como primeiro ponto aqui, a gente deixar bem claro que, se tratando de fundos imobiliários, a gente tem fundos imobiliários do tipo tijolo e fundos imobiliários do tipo papel, certo? São análises completamente diferentes, ok? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês vários pontos que eu observo quando eu estou estudando algum fundo imobiliário. A gente vai usar aqui como exemplo o KNR11, mas é importante frisar para você que isso não é de forma alguma uma recomendação de investimentos. A gente está usando aqui de forma didática, simplesmente por ser um dos maiores fundos aí negociados na Bolsa Brasileira, ok? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo eu acabei já fazendo aqui para você, mas em resumo, coloca aí, ó, no Google, CNPJ e o nome do fundo, né, o ticker do fundo que você está procurando. Vamos nesse exemplo aqui, CNPJ KNR11, beleza? Dessa forma você encontra facilmente aqui o CNPJ do fundo. Você copia e aí, qual é a primeira coisa que eu particularmente faço? Vou abrir e analisar o relatório gerencial desse fundo. Então, todos os fundos imobiliários periodicamente lançam relatórios gerenciais, tá bom? A gente tem aqui o site do BMF Bovespa, que eu basicamente faço o quê? Observe aqui em cima na URL, que no final a gente tem o CNPJ aqui, tá? Eu vou até voltar aqui para mostrar como estava antes. A gente tinha aqui um outro fundo, por exemplo, né? Eu vou deixar esse link aqui de exemplo para vocês aí na descrição. Você faz o quê? Depois do igual aqui, ó, você apaga tudo que está aqui. Você cola o CNPJ que você acabou de copiar do Google. Apaga aqui traço, barra e os pontos, beleza? Pode dar um Enter. É claro que você pode simplesmente buscar no filtro do BMF Bovespa, mas eu acho assim muito mais prático, tá bom? Então eu vou realmente te ensinar como é que eu faço. Aí você observa que você está na página aqui com vários tipos de documentos que o fundo emite. O principal sempre é o relatório gerencial, tá? Então aqui já está por ordem de data, tá bom? De entrega. Então a gente simplesmente vai pegar o último relatório gerencial, que no nosso caso aqui foi do dia 3 de dezembro de 2024, e você pode simplesmente, você pode baixar, né? Ou você pode simplesmente clicar aqui para visualizar, tá bom? Então tá aqui o nosso relatório gerencial da Kinea do fundo KNR11, que é apenas um dos fundos que a Kinea possui. Ela possui outros de tijolo e papel também aí. Então o que a gente consegue observar aqui? O objetivo, acho que seria um primeiro ponto para você já ter uma ideia do que se trata o fundo, né? Então, gerar renda de aluguel mensal através de locação de portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Então, o que a gente observa aqui? A gente já observa que esse é um fundo do tipo tijolo do segmento híbrido, tá bom? Segmento híbrido. A gente tem fundos de tijolo que são só do segmento de galpões logísticos ou só do segmento de lajes corporativas, dentre outros, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um fundo híbrido de lajes corporativas e galpões logísticos. Então esse é um primeiro ponto para você saber, tá bom? Eu particularmente não sou um grande fã de fundos com lajes corporativas, mas o Kinea é uma das exceções que eu acabo achando bem interessante, porque ele é um fundo realmente muito bom. Mas eu particularmente não gosto de fundos que são de lajes corporativas, principalmente após a pandemia, que a gente está tendo um problema de vacância física e, consequentemente, financeira muito grande em fundos que são somente de lajes corporativas, tá bom? E eu, particularmente, acredito muito também no modelo de home office. Sou um defensor realmente do home office, então não vou financiar o que eu não acredito. Mas temos aqui então um fundo híbrido de prédios corporativos e galpões logísticos, ok? Aqui é uma mensagem para o investidor, beleza? Aqui na esquerda, nesse caso aqui, lembrando, não existe uma padronização exata entre relatórios entre um fundo e outro, tá? A maioria vai trazer mais ou menos as mesmas informações, mas pode trazer de formas diferentes. Tá bom? Então aqui a gente já tem o patrimônio líquido, o valor total de mercado do fundo. Então é um fundo gigantesco, né? Um fundo gigantesco, um dos maiores da bolsa, tá? Total de cotas, número de cotistas.
então é muito cotista, né? Vacância física, então aqui a gente já começa com um ponto super importante, tá? Que é a vacância física, tá bom? A vacância financeira aqui embaixo normalmente vem acompanhada da vacância física, né? Então quer dizer, se você tem um galpão logístico, por exemplo, que foi desocupado, automaticamente vai entrar aí uma vacância financeira. Pode acontecer casos de vacância financeira por inadimplência? Pode, mas é muito raro e de modo geral você acaba não precisando analisar muito a vacância financeira, pois ela é mesmo uma consequência da vacância física, tá? Vacância física, eu particularmente, 10%. 10% é o limite aí que eu acredito ser uma porcentagem boa. Não existe matemática exata aqui, você vai ter que fazer o quê? Para começo de conversa. Vai começar a anotar tudo que você estuda sobre o fundo imobiliário e vai criar um template, vai criar um padrão de análise que você vai usar para todos os fundos imobiliários. Então você vai criar a sua verdade. Eu acredito que 10% de vacância é um limite aí que eu gosto de considerar. Quando passa acima de 10%, eu preciso entender no detalhe por que está acima de 10%, se é justificável, se é algo que vai ficar ali por um período pequeno, por uma transição. Então, a gente está aqui com uma vacância física de basicamente 3%, né, que é muito baixa, tá? Uma vacância física realmente muito baixa. E aqui de 6,16% de vacância financeira, tá? Bom, eu vou direto aqui aos pontos que eu acho importantes, tá? Taxa de administração é realmente muito importante você ver. É uma taxa de 1,11% ao ano. É uma taxa ok, tá bem tranquila. Mas, na minha opinião, está aqui no limite de taxa de administração para a gente ter, concomitante a isso, uma taxa de performance. Taxa de performance é o quê? Se o fundo bate uma determinada rentabilidade, que é a taxa definida como taxa de performance, os administradores vão ganhar aí uma remuneração por isso, tá bom? Então, eu particularmente acredito que até 1,1%, que é mais ou menos o que a gente tem aqui, tá? Até aqui ainda conseguiria entrar talvez uma taxa de performance, talvez atrelada ao IGPM ou ao IPCA. Ao CDI eu costumo não gostar muito, tá? Nesse caso desse fundo, pelo que eu lembro, não tem taxa de performance, tá? A gente vai olhar o documento ainda até o final aqui, mas a gente tem apenas a taxa de administração de 1,11% ao ano, então tá bem ok, tá? Bem ok. Se tiver uma taxa de administração acima disso, eu já não admitiria uma taxa de performance, tá? Mas daí cabe a você analisar o que você acha mais interessante também. Então aqui tá bem ok, tá bom? O início do fundo, muito importante, tá? Muito importante. Eu não pego fundos com menos de 5 anos desde a fundação, tá? Não pego. Não gosto de fundos que tenham um IPO recente, tá bom? Então aqui a gente está falando de 14 anos, né? É bastante coisa. Então tá bem tranquilo quanto a isso, tá bom? E o gestor é a Kinea, que é atrelada ao Itaú, que é excelente, uma das melhores gestoras que a gente tem na Bolsa do Brasil atualmente, tá bom? Então, descendo um pouquinho mais aqui, você consegue ver um volume médio diário de negociações aqui na B3 de 6,07 milhões, volume diário. Então, tem uma liquidez bem legal, né? Um outro ponto, liquidez do fundo. Então, é um dos maiores fundos da Bolsa, então a gente não vai ter nenhum problema com liquidez, né? Aqui a gente tem um gráfico de evolução da vacância física e financeira, tá? Que, como a gente viu antes, está bem tranquilo. A gente já teve aí, ó, você pode ver desde dezembro de 23, a gente já teve uma vacância aí próxima de 10, né? Já aconteceu aqui em janeiro de 24 uma vacância financeira de 8,11 e a gente está agora em 6,16, mas é bem ok. O principal ponto para mim está aqui na vacância física, tá? Você observa que no último ano aqui não passou de 3%, tá? Então, uma vacância física bem controlada, bem tranquilo, tá bom? Descendo um pouquinho mais, você consegue ver já do portfólio, né? Então, a gente tem 21 propriedades, né? 21 imóveis, é bastante coisa, tá? Sendo 13 edifícios, né? Que são as lajes corporativas e 8 centros logísticos, que são os famosos aí galpões logísticos, tá? Então, a gente tem um fundo bem diversificado mesmo. Dificilmente a gente vai ter algum problema aqui de uma receita muito concentrada em alguma propriedade, né? E aí, tão importante quanto ver quantas propriedades a gente tem que ver a diversificação da receita por estado, bem interessante, tá? Então, a gente consegue ver que São Paulo aqui está trazendo cerca de 70%, mas a gente tem 30% da receita proveniente de outros estados. Então, isso gera uma tranquilidade bem grande aí. Se a gente tiver algum tipo de questão no estado de São Paulo, a gente tem ainda outros 2 estados para aguentar o tranco, tá bom? E aqui a receita por tipologia, né? Então, basicamente, um fundo híbrido
na sua palavra literal mesmo, a gente tem praticamente 50-50 aqui, né? Metade logística e metade escritório. Então é um fundo bem dividido mesmo. E aqui a gente consegue ver qual é o índice de reajuste dos aluguéis aí, né? A gente tem cerca de 31% pelo IGPM, cerca de 68% pelo IPCA, que são índices bem legais aí para reajuste, né? Então, só para dar um resuminho bem simples aqui, os contratos típicos, eles costumam ter uma flexibilidade melhor para reajuste de aluguel e os inquilinos conseguem sair com mais facilidade, tá? Apenas pagando aí a multa rescisória e conseguem sair, tá? Então a gente tem um ponto positivo aqui que é a gente conseguir ajustar com mais facilidade os valores dos aluguéis nos contratos típicos, mas a gente, em contrapartida, a gente tem um pouquinho menos de estabilidade, um pouco mais de entrada e saída de inquilinos em contratos típicos. Já nos contratos atípicos, a gente tem contratos normalmente mais longos, de 10, 20 anos, então a gente tem uma dificuldade maior de atualização no valor dos contratos. Muitas vezes a gente tem contratos fixos de muitos anos, tá? E aqui a gente costuma ter imóveis mais preparados para o inquilino, com particularidades mais específicas que o inquilino precisa. E aqui a gente tem uma multa absurda para o inquilino sair. Muitas vezes ele tem que pagar o valor total dos aluguéis de todos os anos restantes do contrato, tá? Então tem essa vantagem de gerar muito mais estabilidade e previsibilidade de receita para o fundo, mas tem essa desvantagem tem duas desvantagens, na verdade. Uma é do imóvel normalmente ser um pouco mais customizado para o cliente, mais específico, então torna um pouquinho mais dificultoso o aluguel quando precisar alugar para um outro inquilino. E a gente tem, em muitos casos, nenhum reajuste ou reajustes fixos determinados no contrato, né? O que, em caso de uma inflação explodir no país ou algo do tipo, pode acabar gerando um pouco de prejuízo para o fundo. Então você vê que cada um tem as suas particularidades específicas e tem gente que prefere um tipo, tem gente que prefere outro. Eu particularmente costumo gostar desse misto aqui, tá? Eu costumo gostar. Então eu acho bem legal aqui a gente ter praticamente uns 50-50 aqui. Então, voltando um pouquinho aqui na questão de propriedades, né, de imóveis, aqui a gente está bem tranquilo, mas é importante você saber que eu particularmente, se tratando, por exemplo, de um fundo que é só de logística, só de galpões logísticos, o mínimo de imóveis para mim é 10, tá? É 10. Porque a gente pode ter, por exemplo, em caso de galpões logísticos, 10 imóveis e 10 inquilinos. O que isso significa? Significa que se um inquilino sair, a gente pode perder cerca de 10% de vacância física e financeira, tá? Às vezes até mais, dependendo de quanto esse inquilino representa na receita do fundo, tá bom? Já se a gente estiver falando só de fundos, por exemplo, de shopping ou só de lajes corporativas, a gente pode ter um imóvel com centenas de salas locadas para centenas de inquilinos diferentes. Então você percebe que num fundo de shopping, por exemplo, se você tiver 2 shoppings, 3 shoppings, você já vai estar bem diversificado, já vai estar bem legal, né? Ou se você tiver num fundo de lajes corporativas 2 ou 3 prédios, você já vai estar bem diversificado também. Eu não recomendo 1 ou 2, porque daí se eventualmente acontecer alguma coisa com aquele prédio, né, ser embargado, pegar fogo, N coisas podem acontecer. Pode acontecer de você perder todos os inquilinos de uma vez só, né? Em galpão logístico, no mínimo 10, na minha opinião. Aqui a gente está com um misto e com muitas propriedades, então a gente está super tranquilo, né? Aqui ainda falando de contrato, ele bota uma observação aqui, né? O prazo médio dos contratos firmados pelo fundo é de 9,51 anos, sendo de 8,07 anos para escritórios e 11,17 anos para ativos logísticos. Então a gente tem bastante estabilidade aqui nos contratos do fundo e alguns remanescentes aqui com períodos um pouco menores. Mas de forma geral a gente tem bastante previsibilidade de receita nesse fundo, né? A gente consegue ver aqui também a distribuição da vacância, que é bem pequena, quase 3% ali por segmento, né? Então você observa o que eu falei antes, ó. A maior parte da vacância vem de escritórios, tá? Com 79,25% de escritórios no Rio de Janeiro, 12,50% de escritórios em São Paulo. Logístico, 1,50%, só 1,50% na verdade, né? Você observa que aqui embaixo em Minas Gerais também é escritório. Então, basicamente, toda a vacância é proveniente de escritórios, tá? Apesar de que, claro, a vacância aqui é uma vacância bem pequena, mas mesmo assim, mesmo num fundo como esse, você consegue observar que o problema normalmente está em lajes corporativas. Por isso que eu acabo não gostando também, tá bom? Aqui a gente consegue ver a distribuição dos contratos por setor. Então a gente tem aqui a quantidade de inquilinos, bem importante, tá bom? Informação bem importante. Então a gente tem mais de 150 inquilinos, isso é bem importante, tá? A gente tem fundos aí, por exemplo, eu não vou citar aqui, mas que tem, sei lá, um inquilino que só ele
fornece para o fundo imobiliário 40% da receita. Isso é bem problemático, né? Esse caso que eu tô falando, inclusive, o cliente é a Pernambucana, se eu não me engano. Faz tempo que eu não analiso esse fundo, eu não sei se ainda tá assim, tá? Mas 40% proveniente de um inquilino já é problemático. Agora, 40% de um inquilino que é do varejo, mais complicado ainda, né? Então, observe que aqui a gente está bem diversificado também. 13% serviços, 8% financeiro, 23% comércio, engenharia só 1%, indústria 43%, ok, beleza ainda. 3% logístico, 6% tecnologia, 3% outro. Então a gente está bem diversificado, a gente tem uma pequena concentração em indústria aqui, mas não é um problema também. Então realmente estamos com o famoso multi, né? A gente está multi-imóveis, né? Ou seja, vários imóveis, multi-inquilinos e multi na questão de diversificação geográfica, né? Multi-regiões aí. A gente está realmente bem diversificado nesse fundo, tá bom? Aqui a gente consegue ter uma noção da distribuição dos contratos por localização geográfica, bem legal também, né? Vendo os 3 estados aqui, quais são as torres, onde exatamente que está localizado. E aqui a gente tem um detalhamento das propriedades, tá? É interessante você dar uma analisada, entra no Google Maps, bota no Google, vê onde exatamente está localizado. Você vai observar que a maioria desses imóveis aqui estão localizados em regiões bem nobres, tá? Bem nobres. Não necessariamente em centros. Às vezes você está localizado próximo de uma rodovia específica que facilita a questão de transporte, principalmente dos galpões logísticos, ou você está localizado realmente em algum centro, principalmente para lajes corporativas, que facilita bastante os aluguéis e dificilmente a gente vai ter problema com vacância nesses casos, tá bom? Então, uma das partes mais importantes de analisar um fundo, com certeza, é você dar uma analisada com carinho em todos os imóveis, entender onde eles estão, e aqui você consegue ver facilmente quem são os locatários, né? Então você observa que empresas muito grandes, né? Você vê Votorantim, você vê Bung, você vê Google, você vê as lojas Renner, e a gente consegue ver aqui também 1 metro quadrado de cada um deles, a vacância financeira já bem específica por imóvel, né? E o tipo de contrato, e a gente tem também já a avaliação, valor de avaliação de cada um deles para você ter uma ideia. Então, bem legal. Realmente o relatório gerencial da Kinea é sempre muito bom. Um ponto negativo aqui para a Kinea é que ela não abre a receita por inquilino. Essa é uma informação que eu costumo gostar bastante, tá? É inclusive que eu comentei com você agora que um fundo, por exemplo, possui 40% da receita proveniente de um inquilino só. Então isso é bem problemático, mas a gente está realmente muito diversificado aqui dentro, então a gente consegue ver, inclusive, pelos imóveis apresentados, que seria impossível aqui no caso da Kinea a gente ter 40% da receita proveniente de um só inquilino, tá? Então tá bem tranquilo quanto a isso aqui mesmo ela não abrindo essa informação, para você ver que não existe um padrão exato, nem nada que obrigue os fundos a abrir todas essas informações para os cotistas, tá bom? Então, um ponto de alerta que eu vejo para esse fundo é que ele tem ali praticamente 50% de contratos atípicos, né? Então, a gente vai ter aqui baixos aí reajustes de acordo com inflação, IGPM, etc. Mas, em compensação, a gente tem aqui bastante previsibilidade e multas altíssimas caso algum desses clientes desejem sair, né? Então, tá tranquilo aí. A vacância física está bem tranquila, porque a gente tem bastante galpão logístico. O que eu me preocuparia só aqui em próximas análises, né? Verificar se o número de escritórios aqui, se a receita aqui por escritório está aumentando ou reduzindo, né? Se os imóveis também ali embaixo estão aumentando ou reduzindo. Eu não gostaria que aumentasse. Eu gostaria que se reduzisse ou no mínimo se mantesse, tá? Eu não gosto de um portfólio muito grande para a parte de lajes corporativas, tá bom? Um outro ponto importante sempre para ver que pode acontecer, né? É a mudança de gestão, né? A gente está com a Kinea, a gente pode acabar tendo uma mudança de gestão no futuro. Então, esse é um terceiro ponto que eu olharia numa próxima análise. Olharia, obviamente, todo o relatório gerencial novamente para ver se tem alguma novidade e revisar tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Eu particularmente olho aí a cada 6 meses ou 1 ano, tá? Não olho mais do que isso, eu acho que é só para você se estressar. Eu acho que a análise a cada 6 meses ou 1 ano já está perfeita, tá bom? Então aqui além do relatório gerencial, a gente consegue usar alguns sites como, por exemplo, o Fundamentei. O Fundamentei aqui tá bem fechado para quem não é premium. Eu particularmente gosto bastante, tá? Mas eu não vou poder logar aqui porque eu acredito que eu não posso mostrar aí para vocês porque eu pago, né, para poder ter essa visualização. Mas aqui você consegue já ter resumido algumas informações aí que eu mostrei para vocês. Então aqui o objetivo do fundo, a fundação aqui que são os 14 anos que a gente tinha comentado. É um fundo de gestão ativa, né? Que é basicamente o que eu prefiro, né? Tá buscando aí sempre melhores taxas,
Está sempre rotacionando aí imóveis, procurando opções melhores, às vezes vendendo um imóvel que não está dando tão certo e comprando outro. Então, um dos imobiliários de gestão ativa realmente são os melhores, tá? A gente consegue ver que é híbrido, realmente, como a gente constatou, do tipo tijolo. O gestor é a Kinea. A gente consegue ver aqui a cotação do fundo, que, na minha opinião, é irrelevante. Eu não sou adepto ao valuation, tá bom? E outras informações aqui estão fechadas. É interessante você ver a alavancagem também, tá? A alavancagem aqui é basicamente quanto o fundo está se endividando para poder crescer, né? Eu costumo considerar aqui algo saudável abaixo dos 20%, tá? Se a gente estiver acima dos 20%, já acho que seja bem problemático, tá? Eu já olharia no detalhe o motivo e provavelmente não pegaria esse fundo, né? A alavancagem você consegue ver também aqui no site clubedofi.com.br, tá? De forma gratuita. Então aqui a gente está com HGLG11, vamos colocar aqui o KNR11, beleza? Então você observa que a alavancagem aqui está em 7,71%, que é uma porcentagem bem baixa aí, né? Bem baixa mesmo. Então aqui você consegue ver algumas informações que a gente já tinha visto também, que ele é híbrido, o dividend yield dos últimos 2 meses aí bateu 8,82%. Aqui a gente confirma mais uma vez que a taxa de ocupação está bem alta, né? Está com menos de 3% de vacância. Então realmente um belo fundo. Outros sites que você pode usar para dar uma olhadinha aqui se você quiser, tá? Você pode usar o fundsexplorer.com.br, também tem algumas informações aqui de forma gratuita. Você pode usar o Fundamentos, tá bom? .com.br. Também é um outro site excelente com algumas informações aí que você pode utilizar. Vamos botar aqui o KNR para ver. Você observa que nem todos estão atualizados, né? Então esse é um ponto de atenção. Você vê que no relatório gerencial a gente já está com 21 imóveis e aqui a gente está marcando 20, né? Então a gente pode ter algumas divergências de informações aqui. Então a fonte da verdade mais importante é, em primeiro lugar, o relatório gerencial. Em segundo lugar, eu diria que o Fundamentei é um dos melhores sites aí para você confiar. Mas aí você vai ter que acabar pagando a licença premium ali, né? Se eu não me engano, tá algo em torno de 40, 50 reais. 50 reais eu acho um valor bem baixo porque ele oferece, tá bom? Não tô fazendo propaganda aqui, não tô ganhando nada para isso, tá? Um outro site que você pode usar aqui é o Status Invest, né? Então você tem bastante informações aqui também. E o FIIs.com.br você também consegue algumas informações aqui, tá bom? E por último aqui a gente tem também o Investidor 10. Também algumas informações aqui, também é um site bastante confiável, né? Ainda sobre taxa de administração, eu esqueci de explicar um detalhe ali que eu considero, tá bom? A gente tem aqui uma taxa de administração de 1,11% ao ano. Considerando que a gente não tem taxa de performance, eu admitiria aqui uma taxa de até 2%, tá? É o máximo aí que eu admitiria, né? 1,11% seria o limite, na minha opinião, aí para a gente ter uma taxa de performance, de repente, ao IPCA ou ao IGPM junto aqui, tá? Ao CDI eu costumo não gostar muito. E se a gente não tiver taxa de performance, no máximo uns 2% ao ano aqui, na minha opinião, lembrando, é só uma análise minha, uns 2% no máximo a gente estaria na trave aí, estaria ok ainda, tá bom? Eu não gosto de taxas de performance atreladas ao CDI porque elas são muito fáceis de bater normalmente, tá? Então se tiver taxa de performance, prefira taxas de performance atreladas ao IGPM ou ao IPCA. Aqui no Investidor 10 você consegue ver o dividendo médio dos últimos 5 anos, então fica aí próximo aos 8%, tá bem ok para um fundo de tijolo, e você consegue ver uma certa estabilidade aqui no pagamento dos dividendos. É interessante você ver se não tem nenhum buraco aqui, nenhum ano que teve uma queda muito brusca aqui no pagamento dos dividendos. Para fundo imobiliário acaba sendo interessante você ver dividendos porque, por lei, eles têm que distribuir praticamente toda a receita para os cotistas, né? Então, no fundo imobiliário acaba sendo interessante você ver o dividendo também. Então, aqui a gente observa que a gente tem um gráfico bem flat, né? Crescente, sem nenhuma queda brusca aqui. Se tivesse alguma queda brusca, você teria que entender ali nos relatórios gerenciais, de repente, naquele momento, naquele mês, para ver o que aconteceu e ver se é justificável, tá? No Fundamentei você acaba tendo uma visão melhor disso, né? Você consegue ver o rendimento por cota de uma forma que, na minha opinião, é melhor, mas eu não vou conseguir mostrar aqui porque é só para assinantes premium mesmo, tá bom? Um outro ponto importante é o ponto de governança, né? Então, como eu falei, a Kinea já é sabido por todos que é super conceituada, mas dependendo do fundo que você vai pegar, você tem que dar uma olhadinha no histórico, ver se a gestora se ela é confiável, se ela tem algum escândalo. Então, dê uma pesquisada aí, dê uma googlada, você tem que dar uma de Sherlock Holmes aí para dar uma estudada sobre a gestora, tá? A administradora você, na minha opinião, pode ignorar, tá? Procure focar na gestora. Boas gestoras aí, na minha opinião, que eu posso falar para você, a Kinea, a Credit Suisse, a XP, a Alianza, a Bresco, a Genial, a VBI, a Risa. Então, a gente tem algumas gestoras bem boas aí. Bom, essa aqui são
são só algumas que eu lembro, mas tem outras aí. E lembrando que isso é uma opinião minha, né? Você tem que fazer a sua pesquisa, tá? Falando um pouquinho de liquidez, que a gente viu lá que a liquidez é absurda desse fundo, são milhões, né? Mas eu diria para você que uma liquidez mínima seria algo em torno de 500 mil reais por dia, tá? Então esse seria, na minha opinião, um mínimo aí pra gente ter uma liquidez ok. O dividend yield, sendo bem honesto para vocês, se tratando de fundos de tijolo, na minha opinião, no mínimo 6% ao ano, tá? No mínimo 6% ao ano é um interessante aqui, tá? Abaixo disso, você tem que analisar aí bem os motivos, ver se justifica. Então aqui a gente tá bem tranquilo acima disso, né? O PVP eu acabo não olhando tanto, tá? É claro que se tá como agora aqui, né? Um PVP baixo desse é bem mais atrativo, mas eu prefiro focar em fundos bons com bons fundamentos, porque eu realmente compro pro longo prazo. Sobre a localização que a gente viu lá atrás, a gente tá com 3 estados. Para mim, o ideal é no mínimo 2 estados, tá? Eu considero no mínimo 2 estados. No Fundamentei, a gente tem um gráfico bem legal que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, que é para ver se o rendimento por cota vem crescendo conforme o patrimônio líquido aumenta. Então você consegue comparar os dois gráficos. Isso é um ponto bem legal, tá? É bem interessante que eles cresçam ou juntos, ou se o rendimento crescer acima do patrimônio, melhor ainda, né? Então esse é um gráfico bem legal para você olhar no Fundamentei também. Então a gente tem muitos outros pontos que você poderia observar num fundo imobiliário, que são só alguns, que na minha opinião já dão uma boa base para você estudar fundos imobiliários de tijolo, mas você pode, de repente, nos seus critérios, analisar mais alguma coisa, ou alguma coisa do que eu falei talvez não seja tão importante para você. Afinal de contas, o mais importante é você criar seu próprio método de análise de acordo com as suas percepções e os seus critérios. Reforço mais uma vez aqui que eu não estou recomendando o KNR11, ele foi só um exemplo, simplesmente porque é um dos fundos mais negociados em bolsa. Faça você a sua análise e decida você quais são os melhores ativos para a sua carteira. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição em que eu ensino como você deve guiar os seus estudos sobre investimentos da maneira mais adequada. Por favor, comente aqui embaixo que isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo de qualidade para vocês. E até a próxima.